Paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui com uma mensagem do livro de Neemias, no capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero convidar você para participar do culto ali na Rua Paraíba, número 135, em São João de Meriti, Centro, Rio de Janeiro. Convido você também para participar do culto ali, que é segunda e terça, das 19 às 20, e quarta-feira, das 19 às 21, quinta-feira, das 19 às 20, sexta-feira, 8 horas da manhã, consagração, jejum e oração, de 8 às 10, com a nossa missionária Noemi, que dirige esse culto, e às 19 às 21, culto de libertação, pontinho de libertação, porque o que liberta é a palavra. E depois, nós sabemos que o libertador é Jesus Cristo. Mas, como nós gostamos de colocar título, o culto de sexta-feira, das 19 às 21, a 1 hora, tem o título de culto de libertação. É Rua Paraíba, número 135, São João de Meriti, Centro. Amém? Vem comigo. Eu quero falar para você aqui sobre o livro de Neemias, capítulo 5. O título diz: os pobres murmuravam contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Aí diz assim: e foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Por que isso? Vem aqui comigo, versículo 4, que eu não quero te enfadar. E também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para os tributos dos reis e sobre a nossa terra e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e os nossos filhos como seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. Até alguns de nossas filhas são tão sujeitos que já não estão no poder de nossas mãos, e os outros têm a nossa terra aos nossas vinhas. Eu quero dizer para você que aqui é o problema que nós estamos passando hoje com os nossos governantes. O povo aqui está sofrendo, os pobres, não é os ricos não, os pobres sofrendo, porque os governadores, os reis daquela época aqui do livro de Neemias, no capítulo 6, estavam sofrendo porque eles tinham que vender a sua herdade para levar dinheiro para os reis. E se eles pegassem alguma coisa com eles, eles cobravam com usura. Isso quer dizer com juro, para você entender melhor, e um juro absurdo. Então eles começaram a questionar. Alguns deles perdiam filho como escravo, perdia filha, perdia terra, casa, para você entender melhor. E hoje não é diferente com o nosso governo. Mas eu quero falar para você que aqui há uma história que pode mudar. Qual é a história? Para você entender isso que eu estou te explicando aqui, você tem que ler o capítulo 1 de Neemias, no versículo 4. Neemias, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ele orou a Deus, porque ele começou a saber que a notícia chegou quando ele perguntou dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, dos judeus, e eles falaram que Jerusalém estava numa grande ruína, e os judeus estavam passando fome, porque os príncipes, os reis daquela cidade, tinham tomado tudo que eles tinham. Aí é onde que chegou desta maneira. Mas eu quero falar que Neemias tomou a decisão de ir lá ajudar esse povo. E aí o povo estava assim, foram falar com Neemias. Aí Neemias, no versículo 6, falou assim: e ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Isso quer dizer, Neemias ficou enojado de saber que o povo aceitava ser pisado, maltratado pelos governos e não fazia nada. Muitas das vezes a gente sente nojo de ver as pessoas frouxas, fracassadas, que não têm determinação de levantar a cabeça e falar: não, nós vamos orar e Deus vai mudar essa história. Nós vamos orar e Deus vai tirar esse nosso governo corrupto. Nós vamos orar e Deus vai parar esses falsos pastores, falsos profetas, vai tirar as ovelhas da mão deles, para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Porque é assim que Neemias fez. No capítulo 1, ele entrou em oração. No capítulo 2, ele foi na presença do rei Artaxerxes e o rei deu a carta a ele. No capítulo 4, ele já estava sendo perseguido por Sambalate e Tobia. No capítulo 5, ele vê o sofrimento do povo. E aqui no versículo 6, ele fala que ele ficou enojado de ver essa coisa que o povo passava e sofria e aceitava. Eu quero falar para você no nome de Jesus, não concorde. Não concorda com essas coisas que os governantes estão fazendo com nós. Não concorde de ser pisado pelo seu governo com essa mentira que eles falam que você é patrão deles. Patrão não vai ficar com o empregado que rouba. Não fica. Patrão não fica com o empregado que diz como é que nós falamos? Como é que eu falava, a palavra fugiu aqui, que fica jogando seu dinheiro fora, sua matéria-prima, né? Mas eu quero falar para você que o nosso governante falou que eles têm R$8.000 por mês para poder postar em redes sociais o que eles fazem. Irmãos, R$8.000 para postar em redes sociais. Gente, você sabe que redes sociais não precisa de R$8.000 para postar nada, hein? Mas eles falam que tem R$8.000 por mês. Estão pisando em você, estão pisando em mim, estão pisando na sua família. E acho que está tudo bem. Mas você, talvez eu e você estejamos como esse povo aqui, ó, aceitando e achando que está tudo bem. E Neemias está sentindo nojo, enfadado de ver o que os governos estão fazendo. Então chega uma hora que eu e você tem que ficar com nojo do nosso governo, tem que ficar com nojo das pessoas que estão aceitando isso. Temos que ter nojo dessa pessoa que vende seu voto por R$50. Aí você vê aqui, ó, no versículo 7. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe: usura tomai cada um de seus irmãos, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse: nós resgatamos os judeus e os nossos irmãos que foram vendidos a gente, segundo a nossa posse. E vós outra vez venderei os vossos irmãos, e eu vender-se-ia. Nós então clamaram e não acharam o que responder. Existe uma hora que você tem que tomar uma decisão. Está vendo nossos irmãos sendo destruídos na mão do nosso governo? Irmãos, quantos irmãos desempregados que não conseguem um emprego de carteira assinada? Aí você quer culpar os empresários? Não. Culpado é o nosso governo que fez isso aí, faliu o nosso Brasil, e as firmas, onde você passa, é supermercado fechando as portas, é lojas fechando as portas, é fábrica fechando as portas, e você, quando vê isso, você pode ter certeza que é mais desemprego, porque são as construções civis que não estão mais construindo mais nada, então o desemprego só vai aumentando. Mas quem fez isso? O nosso governante. E quem está aceitando? Eu e você. Porque nós não podemos aceitar. Nós temos que se juntar em oração, em jejum, para Deus mudar essa história no nome de Jesus Cristo. E aí nós vamos ser vitoriosos. Tá bom? Aí olha o que aconteceu aqui. O que Neemias falou no versículo 12 em diante, para que você entenda. Vem comigo. Neemias 5, versículo 12. Diz assim: e então disseram: restituí, e nada procuremos deles. Faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que faria conforme esta palavra. E também o meu regaço sacudi, dizendo: assim sacuda Deus todos os homens da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, assim seja. E cuidado e vazio. E toda a congregação disse amém e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Irmãos, temos que nos unir
e não concordar com o que os governos estão fazendo com nós. Quando eu falo nos unir, irmãos, não é quebrar, tacar fogo e nada, não. É unir em oração e jejum. Não concordar com o seu pastor e dizer, vamos orar pelo nosso governante, Deus abençoe o nosso governo. Irmãos, como é que é isso? Não. É Deus, tira os corruptos de lá. Deus muda essa história. Não deixe eles prevalecer na corrupção, não. Bota eles na cadeia, tira o salário deles, tira o cargo deles. É isso que nós temos que orar. Agora, você vai abençoar alguém que está te roubando? Você vai abençoar alguém que está prejudicando a sua família? Hein, irmãos? Porque no momento que eles roubam o cofre público, ele está deixando você desempregado, a sua família desempregado, está deixando os hospitais sem médico, os colégios sem professor. Irmãos, por favor, não aceite isso, não. Vamos fazer como Neemias, vamos nos ajuntar e fazer um propósito de não aceitar isso para que Deus mude essa história no nome de Jesus. Porque eu e você não pode mudar eles, mas o nosso Deus pode tirar eles do governo no nome de Jesus Cristo. E você pode mudar a sua história. Através da oração, do jejum, você pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Porque Neemias não tinha nada a ver com o negócio. Neemias estava na cidade de Judá. E o povo de Jerusalém, de Israel, que estava sofrendo na mão desses opressores, dos governantes dessa época. Mas Neemias, quando se pôs em ajudar, já começou sendo perseguido por Sambalate e Tobia. E começaram a zombar e escarnecer, tanto de Neemias como dos judeus. Eles achavam que Neemias não ia conseguir nada. Só que Neemias não estava sozinho. Neemias estava com Deus Todo-Poderoso na vida dele. Então eu quero falar para você que você não está sozinho. Se você é mulher de Deus, homem de Deus, a sua vitória já é certa. A vitória da sua família já é garantida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas você tem que tomar uma decisão. Aí você fala, mas pastor, qual é a decisão? A decisão é jejum e oração. Com fervor, Deus muda a história do nosso país. Não deixe esses corruptos prevalecer, não. E aí nós vamos melhorar a nossa vida, tá bom? Aí, após fazer esse acordo, olha o que Neemias diz. Porque, irmão, Neemias também era governador lá da terra de Judá, daquela cidade. Era governador e servia o rei Artaxerxes, mas Neemias, olha o que ele falou aqui no versículo 14. Olha que exemplo de homem de Deus. Irmão, você pega essa história aqui de Neemias, no capítulo 5, versículo 14, e pega a história de Paulo, que fala assim, olha só o que Paulo falou. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Paulo falou isso. Depois ele disse que o obreiro é digno do seu salário. Mas esse mesmo Paulo, ele falou que ele trabalhava de dia e de noite, com as mãos dele, para não ser pesado aos irmãos. E ele fazia isso para ser exemplo. Entendeu? Aí esse mesmo Paulo deixou escrito que quem não trabalha, não coma. Que coisa maravilhosa. Aí ele falou que ainda que ele sabia que ele tinha por direito de não fazer nada e comer nas coisas dos irmãos, mas ele não. Ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Diferente dos pastores hoje, que não trabalham e é pesado aos seus irmãos. Entendeu? Totalmente diferente. Porque eles só pregam um lado do evangelho. Eles não pregam os dois lados do evangelho. Porque a Bíblia, ela te condena. A Bíblia diz que o mundo e o ímpio estão condenados. Mas se o ímpio se converter, o ímpio sai da condenação, filho. Pode ter certeza. Você, quando está em pecado, você está condenado. Porque Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando você está numa vida de pecado, você está separado de Deus e Deus separado de você. Mas quando você se arrepende e confessa a Deus e busca a Deus, Deus se aproxima de você, né? Te perdoa primeiro, depois se aproxima de você. Então você vê, a Bíblia tem sempre os dois lados da moeda. Assim mesmo foi Neemias. Vem aqui comigo, ó. Neemias 5,14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do pão do governador. Sabe o que Neemias quer dizer aqui? Ainda que ele tinha direito de comer nas custas das pessoas, ele não comeu. É o que está acontecendo aqui no versículo do 1 ao 5.
O povo explorando a população, tirando seus filhos, tirando suas filhas, tirando suas casas, usurpando e deixando eles na miséria. Porque quando eles davam seus filhos, suas filhas, irmão, é porque eles não queriam que seus filhos morressem de fome, e nem eles. Eles não davam os filhos porque eles queriam dar, não. Eles não davam o filho porque era lei, não. Eles davam os seus filhos ali para os governadores daquela época e para as autoridades, porque eles não queriam morrer de fome e nem deixar os seus filhos morrerem. Entendeu? Era por isso. É o que nossos governantes fazem hoje com nós. Eles estão deixando seus filhos numa miséria só. Eles têm deixado nossos filhos numa situação difícil, porque eles roubaram o nosso país. Aí Neemias falou que, ainda que ele era governador, nem ele, nem a família dele comeu do pão do governador. Olha só. Aí vem o versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tomaram-lhe pão e vinho, até disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Olha só, quando um homem de Deus tem temor de Deus, faz como Neemias. Ainda que tem direito, fica com medo de pecar, né? Eu poderia vender a palavra como os outros pastores vendem, né? Eu poderia trabalhar com campanha de envelope branco, azul, rosa, cada um com seus valores. Eu poderia, louvar-se Deus, vender lenço, vender azeite, vender rosa, entendeu? Claro que eu posso fazer isso. Eu sou pastor presidente, entendeu? Mas eu sei que o inferno vai ser para mim, entendeu? Então é melhor que eu não faça. Faço como Neemias, entendeu? Não faço isso porque eu tenho medo, tenho temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então Neemias era um homem sábio, ainda que ele era governador de Judá, ali junto com o rei Artaxerxes, ainda que ele tinha direito de comer o pão dos irmãos, ele e a família dele, mas ele não comia, porque ele tinha temor de Deus. Aí você diz aqui, ó, o versículo 15, o que os governantes da época de Neemias faziam? Versículo 15, Neemias 5:15, ó. Mas os primeiros governantes que foram antes de mim oprimiam o povo tomando-lhe pão, ó. Os primeiros oprimiam o povo. É o que os governos hoje têm feito com nós, têm nos oprimido, tirado tudo que nós temos direito para eles gastarem com coisas que não tem nada a ver, como esses deputados que têm direito de 8 mil reais para postar coisa em redes sociais. Irmão, vamos mudar isso. Está vindo aí a eleição. Vamos ficar atentos no nome de Jesus Cristo. Vou repetir para você, por favor. Eu não sou político, mas também não sou contra os políticos. Não sou contra a política. Eu sou contra os políticos ladrões. Entendeu? Sou contra os políticos desonestos. Irmãos, eu quero falar para você. Eu não sou contra os pastores nem contra a igreja. Eu sou contra os falsos pastores. Eu não sou contra os profetas. Eu sou contra os falsos profetas. Eu não sou contra os evangélicos. Sou contra os falsos evangélicos. Tá bom? Aprenda isso, por favor, e viva uma vida com Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.